Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim trazer uma reflexão, fazer uma analogia em cima do capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 17, que diz: Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, eis que surgem coisas novas. Paulo escreve essa carta ao 2 Coríntios. Paulo escrevia cartas porque ele, no seu ministério, ele saiu abrindo igrejas. Na época não tinha como se comunicar, a não ser que fosse através de cartas, e depois foram compiladas essas cartas e colocado na Bíblia. E Paulo, quando faz essa colocação, e ele faz de uma maneira muito assertiva. Ele foi muito feliz, como sempre, estava intuído pelo Espírito Santo ou por Deus, e tanto que a gente aprende até o dia de hoje com a Bíblia, no geral. E o que eu queria trazer de analogia, como, cara, quem está me conhecendo hoje, eu faço esses vídeos, eu pego um versículo bíblico e procuro levar ele para o meu dia a dia, trazer uma aplicabilidade no meu dia a dia, onde que eu posso aplicar ele no meu dia a dia, ou eu dou exemplos da onde que eu apliquei ele na minha vida. E esse versículo não tem como ser diferente, porque ele descreve a minha vida. Porque eu fui usuário de droga durante 16 anos e eu parei, vai fazer 10 anos, ou 9 ou 10, quase uma década. Então, obviamente, nessa transição eu sou outra pessoa. Só que se eu for contar aqui as mudanças que teve desses 10 anos para cá, é muito caso, mas eu queria frisar só de um ano para cá. Foi aonde que eu tive um encontro com Deus. Eu vim de um seio cristão, a minha família é cristã, uma parte evangélica, outra parte católica. E eu fui criado dentro dessas duas igrejas. Quando eu fui crescendo, eu me rebelei devido a um bloqueio que eu tive ali. Eu fui expulso de uma igreja. É um caso que eu já citei atrás. E eu fiquei uns 20 anos sem entrar em igreja. E justamente no ano passado, há uns 8 meses atrás, eu entrei numa igreja devido a uma situação muito difícil que eu estava passando, e ali eu tive um encontro com Deus muito grande, que eu ouvi ele com muita clareza me dizendo que eu nunca deveria ter saído dali. A partir daquele momento, eu tomei outro rumo da minha vida. Eu comecei a estudar a palavra todo dia, ao acordar e ao dormir. Eu sempre tinha ouvido falar que era necessário a gente orar todo dia, estudar a palavra, agradecer essas coisas. Mas eu não conseguia colocar isso em prática, nunca consegui. A partir daquela data eu levei isso tão a sério que isso eu não gosto nem de chamar de rotina. É o meu momento de intimidade com Deus. E isso é diário. Através desse momento de intimidade eu consegui ir tendo cada vez mais contato com Deus e de maneira cada vez mais frequente escutar Ele falar, me instruir. E isso acontece cada vez com mais frequência através do estudo. E o que é mais impressionante é que durante esses estudos eu comecei a perceber coisas ali durante a leitura que eu não tinha percebido antes. Por exemplo, eu vim de outra religião, que eu vim do espiritismo, e lá eles têm práticas de estudo muito constante, estudava muito. Eu fiquei mais ou menos uns 8 anos nessa religião. Eu estudei pelo menos uma vez por semana só, mas ininterruptamente. Eu nunca faltei em uma quinta-feira, não, 2 vezes por semana. Então eu estudava a Bíblia, lia ali, mas eu não consegui ter um entendimento que eu fui ter depois que eu tive esse encontro com Deus. E depois desse encontro, eu me batizei, tive um momento assim muito forte com o Espírito Santo. Mas eu vou chegar no versículo ali aonde que há essa mudança, porque só disso que eu estou narrando já é as mudanças que teve. Mas a principal foi quando o Espírito Santo fala com a gente de maneira assim clara. E devido a esse processo de intimidade, cada vez mais, com mais frequência, o Espírito Santo fala comigo. E essa mudança não foi só na parte espiritual. Depois dessa data que eu relatei aqui, eu comecei a levar a sério as 3 áreas da vida.
que é o corpo, alma e espírito, de uma maneira que eu nunca tinha levado. Eu nem, para ser sincero, eu nem sabia que tinha essa divisão. Na verdade, essa tricotomia, que é o termo que se usa, essa trindade que a gente tem, corpo, alma e espírito. Então, ali eu vim trabalhando de maneira incessante a parte espiritual, a parte almática de maneira igual, porque eu comecei a levar muito sério os ambientes que eu frequentava, os assuntos que eu falava, as coisas que eu fazia, que isso tudo interfere na nossa parte almática. Para quem não é da religião, pode se associar à mesma coisa que a psicologia fala, que é a parte do inconsciente. E é a mesma coisa, que é o que? A sede das suas emoções, é a parte que você reage de maneira automática, que você não passa pelo crivo do córtex pré-frontal, que é onde que você vai analisar se deve ou não fazer. Isso é a sua parte almática. Então, depois disso, eu me neguei drasticamente a frequentar certos tipos de ambiente. Eu já não frequentava, porque como eu parei de usar droga há quase 10 anos, eu não bebo, eu não fumo, eu não saio pra balada, mas assim, ambientes de fofoca, ambientes de brincadeiras maliciosas, assuntos de reclamação, assuntos de murmuração, essas coisas assim, eu extingui da minha vida. Eu extingui pessoas que agem disso em prol da minha saúde almática. E a outra parte que igualmente eu levei tão a sério quanto as outras foi a parte física. Eu comecei a fazer atividade física todo dia, criei uma meta, eu vou correr todo dia, voltei para academia, alimentação de maneira impecável. É claro que existe um dia ou outro que eu saio da minha alimentação, mas no geral eu levo muito a sério isso. Eu não negocio. Isso é o que? É a tal transformação que Paulo citou aqui, que eu estou exemplificando, que aconteceu na minha vida. Mas isso é porque eu permiti, não aconteceu de maneira automática. Cristo apareceu para mim, o Espírito Santo, tudo se transformou de maneira automática. Não, foi um processo e foi através de dedicação, decisão. É claro que eu tinha vontade de comer lanche todo dia, igual eu comia antes, era o meu costume. Eu comia pizza ou lanche quase todo dia, só comia besteira, salgados. Eu frequentava ambientes onde pessoas ficavam fazendo fofoca, reclamando, falando mal de governo A, governo B. A minha parte espiritual, eu não orava. Olha só, eu estudava a palavra em outros segmentos, mas eu não conseguia implementar essa prática, essa rotina na minha vida. E não tem nada a ver com a religião, era coisa minha. Eu que não tinha disciplina de fazer, eu não orava, eu não agradecia. E até pior, eu não me sentia digno de pedir nada a Deus, porque eu ainda me achava não merecedor. E nesse processo de um ano para cá, eu realmente deixei o Espírito Santo trabalhar na minha vida e tudo isso foi transformado. E aí é que vem o porém. Quanto mais a gente se modifica, mais a gente percebe que precisa melhorar cada vez mais. Existem algumas analogias que são feitas assim, ditados populares. Quanto mais você limpa a casa, mais você percebe que tem que limpar. Quanto mais você estuda, mais você percebe que precisa estudar mais. Que é igual, se não me engano, Sócrates falou. Só sei que nada sei. Então, quanto mais você estuda, você percebe a sua insignificância, o quanto a gente ainda precisa saber mais. E é assim também nessa questão da transformação através de Cristo. Porque quanto mais você estar buscando ao Pai, ao Cristo, a Deus e deixando que o Espírito Santo faça essa limpeza em você, mas você percebe que tem coisa para se limpar. Por exemplo, nessas 3 áreas que eu citei, que eu percebo que eu preciso melhorar muito ainda na minha parte física, eu preciso melhorar muito na minha parte almática e na minha parte espiritual. Por quê? A principal é espiritual. Cada vez a frequência é maior nessa comunicação do Espírito Santo comigo. Só que por mim eu quero ter o tete a tete de maneira instantânea, a todo momento. E eu creio que isso é possível, só depende de mim. Eu limpar toda essa mágoa, todo esse ressentimento que às vezes a gente não percebe que tem dentro da gente, mas fazem parte do que Paulo citou aqui nesse versículo. Tanto que no finalzinho dele ele cita: as coisas antigas já passaram.
Então as coisas antigas, elas servem para a gente usar como referência para não cometer aqueles erros de novo. E nem as coisas futuras podem nos prender, porque a gente precisa viver o agora. Conectar com Deus é estar vivendo o agora, o presente, ser grato pelo agora. Não viver ansioso pelo futuro ou ressentido pelo passado. E eu me lembro quando eu falei sobre esse versículo, eu citei a questão que eu tive com meu pai. Fiquei muitos anos sem conversar com meu pai, tive diversos problemas e aquilo foi resolvido. E eu cheguei, como que eu resolvi aquilo? Através de luz, colocar luz sobre aquele problema. Eu fui analisar, poxa, eu queria que o meu pai fosse um pai presente, que me desse as coisas que eu entendia que eu merecia, e ele não me deu. E tá tudo bem, porque ele me deu o que ele era capaz de me dar. Aí você vai olhar a história de vida dele, ele teve uma história muito difícil, saiu cedo de casa, também veio de uma família, aspas, desestruturada ali, uma situação muito comum, não desestruturada que eu me refiro, assim, uma família muito grande, 11 irmãos, ele saiu para trabalhar fora muito cedo, ele não se dava muito bem com meu avô, então aquele ciclo foi se repetindo e se replicou através de mim. E quando eu coloquei luz sobre esse problema, eu percebi, poxa, meu pai me deu o melhor. E através dos estudos bíblicos, eu fui entendendo ali, através dos ensinamentos, que a gente deve honrar o pai e a mãe, porque a coisa principal, mais valiosa que os pais podem nos dar, eles nos deu, que é a vida. O resto é comigo. Então, o que eu tenho de mais valioso, ele me deu a vida. O que é um presente ou a presença perto da vida que ele me deu? Se ele tivesse me dado essas coisas, seria o ideal, mas não foi possível e tá tudo bem. Então eu vou continuar honrando ele igual eu honro até hoje, e foi através dessa transformação de ser um novo homem quando eu me encontrei em Cristo que me deu essa clareza, esse discernimento, para essa maturidade para saber distinguir e me desvincular do passado. A partir daquele momento eu não estava mais preso. Ah, porque meu pai não me deu, ele não foi presente. Ah, o que eu fiz de errado foi porque eu não tive pai. Eu parei de dar essas desculpas para mim mesmo. Então eu fui limpando a minha parte almática, onde que as minhas emoções eram doentes, eram deficitárias. Isso através do trabalho do Espírito Santo comigo permitindo, isso foi sendo limpo, foi sendo trabalhado, e eu me tornei um melhor pai depois disso, porque um mau filho nunca vai ser um bom pai. Então, depois desse processo, dessa limpeza, desse perdão que eu concedi ao meu pai e a mim mesmo, porque eu também não me perdoava, como que eu me permiti passar por tantas coisas e eu culpava ele, aquelas. Eu não vou me aprofundar tanto aqui, senão sai um pouco do cerne do vídeo. Mas para mim é muito claro, através desses exemplos que eu citei aqui, o quanto eu me tornei um outro homem quando eu me deparei com Cristo, quando eu tive esse encontro com Deus, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo, que é essa trindade que vem atuando na minha vida desde que eu estava no ventre da minha mãe. E como a própria palavra diz, nenhuma ovelha se perderá. E graças a Deus, e a muitas outras pessoas que acreditaram em mim, e principalmente eu, por não desistir de mim, eu consegui ter esse encontro com Deus, que é um Deus totalmente diferente daquele Deus que me apresentaram em outros momentos. É um Deus com as características que hoje eu conheço, que assim, se eu for descrever aqui, não é um Deus punitivo, não é um Deus vingativo, pelo contrário, é um Deus amoroso, misericordioso, que me enche de graça, que é algo que é imerecido, e eu só tenho a agradecer. E por isso que eu me dedico cada vez mais, e meu intuito é cada vez me dedicar nessa melhoria contínua, para mim cada vez me tornar uma pessoa melhor em Cristo, para essas 3 áreas da minha vida estar num constante crescimento, e através desse crescimento eu sinto na necessidade de gerar esse transbordo, de trazer essas minhas experiências para que talvez alguém se conecta e use isso como exemplo para poder também se permitir ser trabalhado pelo Espírito Santo.
E é isso que é o intuito desses vídeos, e todo dia eu trarei mais vídeos trazendo outros versículos, mostrando experiências que eu passei com esses versículos ou que eu estou aplicando na minha vida a partir do dia daquele estudo. Queria desejar um excepcional dia para todos e até amanhã.